Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS, e hoje nós vamos abordar o porquê as interações medicamentosas estão aumentando. Você imagina o porquê? Isso é um problema bastante sério em todo o mundo, né? Cada vez mais a população vem envelhecendo, tomando mais e mais medicamentos e certamente o perfil de drogas também vem se diversificando, né? Mas será que é mesmo esse o problema? Ou o problema pode vir a ser outro, né? Então, não esqueçam, depois da vinheta a gente conta tudo o que esse estudo identificou para vocês. Bem, então esse estudo foi um estudo feito em 2010, 2011, com uma amostra de 2.206 adultos e comparado com uma amostra de 2.351 adultos em 2005, 2006, né? Então, a amostra de 2010, 2011 foi comparada em relação à de 2005, 2006. Foi um estudo realizado pelo Colégio de Farmácia da Universidade de Illinois, em Chicago, onde eles elegeram apenas pacientes adultos, né, idosos. Então, uma amostra aí de 62 a 85 anos de idade, de pessoas americanas, né, e com risco de interações droga-droga, consideradas interações maiores, né, aquelas de maior risco. E o que eles encontraram foi que, ao longo desses 5 anos de estudo, a proporção de adultos idosos em risco de interações medicamentosas praticamente quase dobrou, foi de 8,4% para 15,1% dentro de 5 anos, né? E o porquê, né? A grande pergunta, qual o perfil, o que aconteceu para que houvesse esse aumento? Então, eles chegaram às principais causas, né? Então, a campeã das interações medicamentosas foi a questão da amlodipina e simvastatina, né? Que aumentou aí de 1 até 3,9%, uma interação maior que causa aí miopatia, rabdomiólise e injúrias renais. Em segundo lugar, a aspirina e o clopidogrel, aumentando aí o risco de sangramento, praticamente dobrou esse risco. Lisinopril e suplementos de potássio, causando hipocalemia, também quase dobrou, de 1,2% para 2,1%. E varfarina, né, e ácidos graxos ômega 3, saltando de 0,1% para quase 1%, né, 0,8%, aumentando bastante o risco de sangramento. E outro dado importante, né, que o estudo chegou é que o uso de 5 ou mais medicamentos ou suplementos de quaisquer tipos aumentou substancialmente. Então, aumentou aí de 53% para 67,1%, né? Um aumento bastante grandioso, considerando que foi uma análise de apenas 5 anos de diferença, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, identificar essas interações medicamentosas maiores e tomar as medidas preveníveis necessárias, né? Ou mudar a medicação, ou gerenciar bem de perto esse paciente. Mas quais são as dicas importantes que o IBS traz para vocês relacionado a esse assunto, né? Interações medicamentosas em pacientes idosos. Primeira dica, utilizar, né? Implementar segmento farmacoterapêutico para esse perfil de pacientes, né? O segmento farmacoterapêutico é aquele acompanhamento clínico do paciente. O foco tem que ser o uso racional de medicamentos, né? O farmacêutico acompanhando as prescrições medicamentosas, acompanhando dados clínicos e laboratoriais desse paciente, para justamente implementar adequações de dose, indicações junto à equipe multiprofissional de mudanças na terapêutica e assim por diante. Segunda dica, utilizar ferramentas do sistema informatizado da sua organização para triagem de interações medicamentosas. Nem todos os sistemas informatizados já vêm alimentados com essas interações, só que muitas vezes ele tem essa possibilidade, né? Às vezes na prescrição eletrônica existe uma chance de você identificar as interações medicamentosas, principalmente maiores, mais graves,
apenas no momento da digitação que o médico faz, por exemplo, ou no recebimento dessa prescrição lá na farmácia, e ajudando os farmacêuticos a intervir no momento adequado ou ajudando o médico a revisar essa prescrição e muitas vezes mudar a terapêutica do paciente, né? Então, utilize os sistemas informatizados ao máximo que vocês puderem, porque eles ajudam sim a equipe clínica a oferecer uma assistência mais segura. E a terceira e última dica, relacionada às interações medicamentosas, dar ênfase à identificação e ao gerenciamento de interações medicamentosas de médio a alto risco, né, a alta gravidade. Por que a gente fala isso? Porque a gente vê muita energia sendo gasta na identificação de interações medicamentosas leves, né, e com baixo risco, com baixo impacto nesse paciente, enquanto outras intervenções farmacêuticas poderiam estar sendo implementadas com esse gasto de energia, com esse gasto de tempo. Então, foque naquilo que é mais importante, é mais grave, até porque muitas vezes a equipe médica começa a não dar tanta bola assim para aquelas intervenções relacionadas às interações. Ele fala, toda hora esses farmacêuticos vêm aqui e me falam a mesma coisa sobre essa interação, que é simples e muitas vezes é uma interação que eu desejo, é uma interação que para esse tipo de paciente é benéfica, é desejável, né? Então, tentem focar aquilo que é moderado, aquilo que é grave, como o grande alvo de análise de interações medicamentosas na sua organização. Espero que vocês tenham gostado desse tema, é um tema bastante importante, né? Seja para hospitais, para pequenas clínicas, outros perfis de instituições de assistência ao paciente, mas entendendo que nossa população cada vez mais está envelhecendo, isso se torna um assunto que não pode ser deixado para depois. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, marcar aquele seu amigo e nos contar quais são os temas que a gente pode oferecer para vocês nos próximos episódios, tá bom? E esse é um oferecimento do IBS e do IBS Knowledge in Healthcare. Não se esqueçam, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!